Livro O Ministério de Jesus Cristo, hoje, de Kenneth Hagin. Capítulo 1. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9, 11 e 12. O ministério de Cristo, como sumo sacerdote à destra do Pai, é um dos aspectos mais raros da revelação dada ao apóstolo Paulo. Nas epístolas, Paulo não apenas nos diz o que Cristo fez por nós na sua expiação substitutiva na cruz. Ele também nos diz o que o Espírito Santo fez em nossa vida individual. Muitos teólogos e eruditos questionam a autoria do livro de Hebreus. Alguns não acham que Paulo seja o autor. Creio, porém, que é bastante conclusivo que este livro faz parte da revelação paulina, porque Hebreus se encaixa nela como parte de um quebra-cabeça e a linguagem é a mesma de Paulo. O livro de Hebreus é uma revelação do que Jesus fez desde o momento em que ele se fez pecado na cruz até sentar-se à destra da majestade no alto. Toda a obra redentora de Cristo é mostrada nessa maravilhosa revelação em Hebreus. Há referências a essa obra em outras partes do Novo Testamento, mas essa relação está principalmente em Hebreus. Existem 4 fases na revelação que Deus deu a Paulo. Primeira, o que Deus, por meio de Cristo, fez por nós na sua grande substituição. Segunda, o que o Espírito Santo, através da palavra, faz em nós no novo nascimento e no enchimento com o Espírito Santo. Terceira, o que Jesus está fazendo por nós agora, no seu ministério, nos dias de hoje, à destra do Pai. Quarta, o que a palavra de Deus e o seu amor fazem através de nós ao ministrarmos. Ao longo de anos, nós cristãos desperdiçamos muito tempo estudando o que Cristo fez por nós. A maioria das mensagens se fundamenta nesse tema. Entretanto, muito pouco tempo foi gasto estudando o que ele faz em nós. E menos tempo ainda tem sido gasto estudando o que ele está fazendo por nós agora no seu grande ofício do sumo sacerdote à destra do Pai. Mas todo o seu ministério por nós não teria sido completo se ele não estivesse exercendo um ministério agora, em nosso favor, à destra de Deus. O primeiro ministério de Jesus após a ressurreição é mencionado em João 20. João 20, 11 e do 15 ao 17. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Cristo não está falando nessa passagem sobre sua ascensão e sobre estar assentado à destra do Pai, porque pouco tempo depois ele apareceu novamente, desta vez aos seus discípulos. Sua verdadeira ascensão só aconteceu muitos dias depois disso. Os discípulos pensaram que ele era um fantasma, mas ele disse: Apalpai-me, porque um espírito não tem carne nem ossos,
Lucas 24:39. Porque Jesus disse a Maria: deixa de me tocar. Porém, pouco tempo depois, ele instruiu seus discípulos a tocá-lo. Porque, quando Maria o viu, ele estava a caminho para entrar no Santo dos Santos Celestial para apresentar seu sangue como oferta eterna ou sacrifício pelos nossos pecados. Jesus morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como Senhor sumo sacerdote. E a palavra nos diz que ele é um sumo sacerdote misericordioso e fiel, não apenas nas coisas que dizem respeito aos homens, mas também nas coisas que dizem respeito a Deus. Hebreus 2, do 14 ao 17. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. As exigências da justiça tinham de ser satisfeitas nas coisas que dizem respeito a Deus. Era necessário que Cristo, como sumo sacerdote, fizesse propiciação pelos pecados do povo. Ele tinha de levar seu sangue ao Santo do Santo Celestial e usá-lo para selar o documento da nossa redenção. Hebreus 9, do 11 ao 12. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Sob a velha aliança, a qual Paulo está se referindo aqui, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano e oferecia o sangue de animais inocentes mortos como sacrifício pelos pecados do povo. Assim, os pecados do povo estariam cobertos por mais um ano. Mas Cristo entrou de uma vez por todas. Este é um ministério que ele nunca terá de repetir. Ele não entra no Santo dos Santos ano após ano, como o sumo sacerdote dos tempos antigos fazia. Ele entrou de uma vez por todas para obter uma redenção eterna para nós. Seu sangue é a garantia da nossa redenção. Era isso que ele estava prestes a fazer quando Maria o viu e ele lhe disse: deixe de me tocar. Ele já havia cuidado da nossa redenção quando os discípulos o viram um pouco depois, porque ele disse: agora vocês podem me tocar. Depois, quando Cristo subiu ao céu e sentou-se à destra do Pai, ele iniciou outro ministério, um ministério sacerdotal superior como nosso advogado, mediador, intercessor e pastor. A palavra traduzida como reconciliação em Romanos 5,11 significa, na verdade, redenção. É uma palavra do Antigo Testamento que significa simplesmente cobrir os pecados de Israel, enquanto os pecados eram levados pelo bode expiatório. A natureza do homem que fazia com que ele pecasse permanecia sem ser tratada. Essa natureza do homem que o fazia mentir, roubar e quebrar a lei. Sob a nova aliança, Jesus lidou com a natureza pecaminosa. Ele levou essa natureza pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, do 24 ao 26. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém,
ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Observe que a Bíblia não diz pecados. Pecados são atos ou feitos que são errados. Ela diz pecado, referindo-se à natureza pecaminosa do homem, aquilo que o fazia realizar certas coisas. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Cristo não apenas levou nossos pecados, feitos e atos maus. Ele também levou nosso pecado, a natureza pecaminosa do homem. Afinal, não me adiantaria nada Cristo levar apenas meus pecados. Eu ainda teria aquela velha natureza pecaminosa em mim, e eu não poderia evitar agir mal. Eu ainda seria o mesmo tipo de criatura que sempre fui. Mas quando ele eliminou o pecado pelo sacrifício de si mesmo, Jesus fez algo com relação à natureza pecaminosa que me fazia pecar. E ele fez isso de uma vez por todas. Quando aceitei Jesus como meu Salvador e o confessei como meu Senhor, o Espírito Santo fez algo em mim. Isso também é parte da revelação paulina que não é encontrada em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Por exemplo, 2 Coríntios 5,17 diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Sabe o que é esta coisa antiga que já passou? É a velha natureza pecaminosa. Eis que se fizeram novas. Grifos nossos. Temos uma nova natureza dentro de nós. No exato momento em que você nasceu de novo, essa natureza interna foi transformada. Descobri essa verdade na minha própria vida. Eu nunca havia ouvido isso ser pregado, mas descobri imediatamente depois de nascer de novo que as coisas com as quais eu me preocupava tanto haviam desaparecido. Minha natureza foi transformada. As coisas que um dia eu amei, não amava mais. As coisas que um dia odiei, agora amava. O desejo de agir mal havia desaparecido. Isso não significa que eu não falhei desde então. Sob essa dispensação do Espírito Santo, temos uma aliança superior. Através do novo nascimento que experimentamos, Cristo levou nossa velha natureza pecaminosa e nos deu a vida e a natureza de Deus. O desejo de pecar se foi. A destruição da natureza pecaminosa do ser humano exigiu, porém, que o Filho amado de Deus se tornasse pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não é de admirar que Jesus tenha clamado na cruz quando foi feito pecado: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Deus o havia abandonado porque ele estava tomando nosso lugar. Ele se tornou o que nós éramos. Ele tomou nosso pecado para que nós pudéssemos nos tornar justos. Ele tomou nossa morte espiritual para que pudéssemos ter vida eterna. Ele tomou nossa exclusão, nossa natureza fora da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Como é maravilhoso a imensurável graça de Deus revelada no sacrifício de Jesus. Ele levou o próprio sangue ao Santo do Santo Celestial, cancelando assim a necessidade de o sumo sacerdote fazer uma expiação anual. Em vez disso, Jesus nos deu redenção eterna. Jesus se fez pecado. Ele estava debaixo de condenação, porque nós estávamos debaixo de condenação. Por 3 dias e 3 noites, ele permaneceu trancado na prisão da morte, porque era para lá que nós deveríamos ter ido. Ele se tornou nosso substituto e tomou nosso lugar. Ele atendeu às exigências da justiça e nos libertou. Até então, ninguém podia nascer de novo.
Os crentes do Antigo Testamento não eram nascidos de novo. Eles eram salvos até o ponto em que o plano da salvação de Deus na época permitia. Seus pecados eram perdoados, mas eles não eram nascidos de novo. Se pecar depois de nascer de novo, você pode confessar seus pecados e Deus o perdoará. 1 João 1,9. Mas você não nasce de novo pela segunda vez. Ninguém nasce de novo duas vezes. Se você nascesse de novo toda vez que seus pecados fossem perdoados, algumas pessoas nasceriam de novo 1 milhão de vezes. Você não pode se tornar uma nova criatura mais de uma vez. No Antigo Testamento, lemos que fulano de tal gerou fulano de tal. Era necessário que os judeus guardassem sua genealogia. Sob a nova aliança, porém, podemos escrever nossa genealogia com 4 palavras. Vós sois de Deus. 1 João 4,4. Nós nascemos de Deus. Capítulo 2. Jesus Cristo, nosso advogado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João 1, 9 e 10 e 2, do 1 ao 2. A palavra advogado significa defensor, ou alguém que defende nossa causa ou nosso caso. Quando o crente é tentado e Satanás adquire domínio sobre ele, o crente pode reivindicar a promessa de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O apóstolo João continuou dizendo: Filhinhos meus. 1 João 2,1. O homem colocou divisões artificiais entre esses capítulos. Porém, João não escreveu em capítulos e versículos assim. Portanto, lendo os 4 versos do nosso texto em sequência, podemos ver que João não estava escrevendo a pecadores, ele estava escrevendo a cristãos. Em geral, 1 João 9 é citado a pecadores, dizendo a eles para confessarem seus pecados. Deus não disse a eles para fazerem isso. Seria impossível um pecador confessar todos os erros que ele cometeu, porque toda a sua vida é errada. Não, esse versículo foi escrito para os cristãos. João escreve: Filhinhos meus, porque eles foram salvos sob o seu ministério e eram seus filhos espirituais. E estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso nos leva a um assunto muito sensível no universo da igreja. Em vez de ficar com o que a Bíblia diz, alguns grupos se dividem em círculos ou facções teológicas que aceitam certos conceitos, quer eles sejam bíblicos ou não. Parece que o universo da igreja como um todo está dividido em 2 grupos, calvinistas e arminianos. No século XVI, João Calvino e Jacobus Armínios frequentaram a mesma instituição de ensino, onde aprenderam sobre as Escrituras, mas cada um saiu com uma ideia diferente. Um resultado é o que chamamos de velha escola calvinista, que abraçou a predestinação, ou o que tiver de ser será. Durante o tempo do famoso evangelista Charles Finney, os pastores daquela época haviam aprendido o calvinismo na escola de divindade de Yale. Eles acreditavam que, se você estivesse predestinado a ser salvo, seria salvo.
Se você não estivesse predestinado a ser salvo, não havia nada que pudesse fazer a respeito. Você podia entrar para a igreja e aproveitar seus benefícios, mas Deus só o salvaria se fosse da vontade dele. Finney era advogado. Depois de concluir os estudos, começou a praticar direito com um antigo juiz. Este sugeriu que Finney entrasse para uma igreja, porque isso o ajudaria com os negócios e com os contatos sociais. Finney fez isso. Em um dos cultos de jovens, Finney pediu que orassem por ele, porque entendeu que não era salvo e não conhecia Deus. O grupo ficou perplexo com o pedido dele, dizendo que, se ele estivesse predestinado a ser salvo, ele seria. Do contrário, estaria perdido. Finney começou a ler a Bíblia. Quanto mais ele a lia, mais se convencia de que podia ser salvo, e que todos os demais também podiam se quisessem. Sozinho, ele buscou a Deus e nasceu de novo. Logo, ele se tornou um ministro e pregava que, quando Deus disse na sua palavra, arrependei-vos, ele quis dizer que você podia fazer isso. Os calvinistas pregavam que você não podia se arrepender a não ser que Deus lhe desse um coração arrependido, que você era totalmente incapaz de fazer algo por si mesmo. Finney pregava que se Deus lhe pedisse para fazer alguma coisa que você não pudesse fazer, ele seria um Deus injusto. Mas Deus não é injusto. E quando ele disse, crede, ele quis dizer que você pode crer. Os calvinistas, porém, achavam que você não podia crer, a não ser que Deus lhe desse um coração crédulo. Hoje, não existem muitos calvinistas da velha escola. Suas doutrinas foram diluídas, mas agora existem calvinistas da nova escola. O calvinismo da nova escola é basicamente a doutrina da segurança eterna, ou, uma vez salvo, salvo para sempre. Creio na segurança eterna desde que permaneçamos em Cristo. Ele é poderoso para nos manter seguros, mas só porque você é um filho de Deus, isso não significa que não é mais livre para decidir sobre sua própria moral. Você ainda tem vontade própria e pode escolher permanecer em Cristo ou abandoná-lo completamente. O lado arminiano também não está correto. Eles pensam que quando você comete o mínimo pecado, você está imediatamente perdido e precisa ser salvo novamente. Os arminianos têm a ideia de que Deus é como um sujeito com um mata-moscas, esperando que uma mosca pouse para abatê-la. Eles pensam que Deus está esperando que seus filhos cometam apenas um erro, e quando eles fizerem isso, ele vai abatê-los. Um homem disse que acreditava que se ele falasse asperamente com sua esposa, ele estaria perdido e condenado ao inferno. Ele acreditava que teria de ser salvo novamente. Se isso fosse verdade, algumas pessoas teriam sido salvas 2.000 ou 3.000 vezes por dia. E há aqueles que acreditam que Deus espera que vivamos acima do pecado. Eles acreditam em seguir em frente, rumo à perfeição. Eu também acredito, mas ainda não cheguei lá. Se já fôssemos perfeitos, não teríamos nada para onde devêssemos avançar. Paulo disse, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Filipenses 3,13. Quando ensinamos sobre este tema, alguém sempre acredita que estamos dando às pessoas licença para pecar. Sempre digo, porém, que as pessoas já pecam o suficiente sem ter licença. Está bastante evidente na Bíblia que Deus não quer que pequemos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. 1 João 2,1, grifo meu. Está bastante óbvio que, se andássemos completamente na palavra e em amor, não pecaríamos. Mas também é óbvio que nenhum de nós ainda alcançou isso. Considerando o outro lado da questão, existem aqueles de cuja conversão cristã eu duvido.
duvido que eles algum dia tenham sido cristãos. Por quê? Porque eles foram ensinados na escola do calvinismo e vivem da maneira que querem e fazem tudo o que gostam, enganam, mentem e roubam. Alguns me disseram: não faz qualquer diferença o que eu fizer, Cristo é o meu advogado. Um homem disse: não sei, mas eu poderia roubar uma mula na semana que vem. Não estou pretendendo fazer isso, mas se eu fizer, Jesus já me perdoou por isso. Duvido muito que um sujeito como esse algum dia foi salvo. O versículo escrito por João nunca pretendeu encorajar as pessoas a pecarem. João está simplesmente nos falando sobre a provisão de Deus para o pecado. O Espírito de Deus nos ajudará a vencer o pecado e não nos encorajará a praticá-lo. Afinal, João disse: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Em primeiro lugar, se um homem nasce de novo, se ele conhece a Deus, ele não quer errar. Mas muitas vezes o diabo o tenta através da sua carne e o vence, porque o homem não é forte espiritualmente. Paulo disse: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1. Se fosse apenas de uma falha que Paulo estivesse falando, todos nós precisaríamos de correção e não restaria nenhuma pessoa espiritual para fazer a correção. Todos nós temos falhas. O original grego, na verdade, diz: se alguém entre vocês for dominado por uma ofensa ou um pecado, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de mansidão. Deus quer que seu povo seja restaurado à plena comunhão com Ele. É uma questão diferente, porém, quando as pessoas não querem ser restauradas. Se elas quiserem ser restauradas, é sua obrigação restaurá-las com espírito de mansidão e não de arrogância. Por quê? Guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1, diz Paulo. No que diz respeito à cura, Tiago 5:14 e 15 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vemos aqui a possibilidade do pecado. Se um homem falasse asperamente com a sua esposa, ele não estaria perdido por isso. No entanto, ele está fora da comunhão com ela. Ele precisa voltar à comunhão com ela, se desculpando e pedindo perdão. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. 1 João 2:1. Se pecamos, perdemos o senso de justiça e não podemos entrar na presença de Deus. Justiça significa posição reta diante de Deus. Justiça significa a capacidade de se colocar na presença de Deus sem qualquer complexo de inferioridade, sem consciência de pecado. Se você pecou ou falhou, não pode comparecer na presença de Deus sem consciência de pecado. Mas há alguém que pode entrar em seu favor: Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, o substituto pelos nossos pecados. E não pelos nossos pecados somente, mas pelos pecados de todo o mundo. Como nosso advogado, Jesus nos devolve o senso de justiça perdido, pois ele disse: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. 1 João 1:9. Mas ele faz mais do que apenas nos perdoar os pecados. Ele nos purifica de toda injustiça. Ele nos purifica daquela consciência de pecado ou daquele complexo de inferioridade que nos impediria de ir até Deus. Há aqueles que vivem sob uma nuvem de medo. Eles dizem coisas do tipo: tenho tanto medo de desagradar o Senhor. Se Jesus voltar, talvez eu não consiga ir com Ele. Não sei se estou pronto.
E eles têm medo de que Deus esteja irado e não queira mais nada com eles. Não temos de viver debaixo de tamanha nuvem de medo e depressão. Podemos saber que, se falharmos, sendo cristãos, nosso coração se entristecerá com isso. Se você acha que pode continuar pecando e falhando, porém, e não se entristece com isso, é melhor verificar sua experiência cristã. Se você nasceu de novo e tem dentro de si a vida e a natureza de Deus, você não quer errar. Muitas vezes os novos cristãos não reconhecem a vontade de Deus e pecam de muitas maneiras sem sequer se dar conta disso. Mas eles estão andando na luz que possuem. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Olhando para trás agora, depois de mais de 60 anos sendo cristãos, posso ver que deixei a vontade de Deus de lado muitas vezes quando eu nem sequer sabia disso. Na época, eu andava na luz que possuía, e o sangue de Jesus Cristo me purificava de coisas das quais eu nem sabia. Lembro-me da primeira vez que tive consciência do fato de que eu havia errado depois que me tornei cristão. Isso quase partiu meu coração. Se um crente é tentado e Satanás adquire domínio sobre ele em alguma área, quando o crente clama por misericórdia, pode ouvir Cristo sussurrar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. E então também podemos ouvi-lo dizer esta maravilhosa passagem de Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Por quê? A fim de recebermos misericórdia. É de misericórdia que precisamos quando pecamos. Enquanto estamos agindo corretamente, podemos ser cobertos com a justiça. Em Hebreus 4,14 lemos: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Temos um sumo sacerdote que também ocupa o ofício de advogado, para que possamos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Graça é favor imerecido. Quando você falha, é então que você precisa de graça. É então que você precisa de misericórdia. Certa vez, enquanto passava de carro por uma pequena cidade, um pastor amigo meu avançou o sinal vermelho. Antes que ele se desse conta, havia uma luz vermelha piscando atrás dele e o som de uma sirene estridente. Um policial o fez estacionar e lhe entregou uma multa por avançar o sinal vermelho e por estar a 45 km por hora em uma área onde a velocidade devia ser de 30 km por hora. Quando o pastor teve de se apresentar no tribunal, seu caso foi citado e o juiz perguntou-lhe se ele tinha alguma coisa a dizer. Ele respondeu: Sim, tenho. Ele explicou que estava indo pregar, que ministrava em igrejas pequenas no interior. Em seguida ele disse: Senhor juiz, não tenho 1 centavo. Irei para a prisão ou terei de trabalhar em uma fazenda para resolver a questão. Eu estaria com problema se lhe pedisse justiça, porque sou culpado. Então, em vez disso, peço-lhe misericórdia. Ele continuou: Sou como a mulher da Bíblia que foi surpreendida no ato do adultério. Seus acusadores a levaram até Jesus e ele disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. João 8,7. Jesus se inclinou para escrever alguma coisa na areia, e quando olhou para cima, todos haviam ido embora. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela:
Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João 8, 10 e 11. O pregador acrescentou: Estou lhe pedindo misericórdia, e ir-me-ei e não pecarei mais. O juiz perguntou: Esta história está na Bíblia? Sim, respondeu o pregador. O juiz disse: Eu gostaria que o Senhor a mostrasse a mim. O pregador estava com o Novo Testamento, de modo que ele abriu essa passagem e mostrou ao juiz. O juiz disse: Dou aula em uma turma de escola dominical na igreja metodista, mas eu não sabia que essa história estava aí. Vou ensinar sobre isso. Caso encerrado. O juiz demonstrou misericórdia. Se o pregador não estivesse acima da velocidade e não tivesse avançado aquele sinal, ele teria de ser beneficiado com a justiça. Ele não teria necessidade de misericórdia, mas ele transgrediu a lei. Portanto, precisava de misericórdia. A misericórdia e a graça estão sempre disponíveis a nós quando transgredimos a lei de Deus. Tudo o que precisamos é clamar a Cristo, nosso advogado. Capítulo 3. Jesus Cristo, nosso intercessor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, do 14 ao 16. Esse trecho da palavra de Deus nos leva um passo além no nosso estudo do ministério de Cristo como sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança. O sumo sacerdote da velha aliança tinha certos deveres a realizar. Discutimos no capítulo 1 como ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano com sangue de animais para receber expiação pelos pecados do povo. Assim como o sumo sacerdote na velha aliança tinha mais deveres a realizar do que essa função anual, o mesmo acontece com Jesus. Embora ele tenha entrado no Santo dos Santos celestial uma vez por todas com seu sangue para obter a redenção para nós, ele ainda ocupa hoje o ofício de sumo sacerdote. Outro ofício que Jesus ocupa hoje é o de mediador. Ele é o sumo sacerdote mediador entre Deus e o homem. Ninguém pode chegar ao Pai senão através de Cristo. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,16. Uma tradução diz: Eu sou o caminho, a realidade e a vida. Cristo é o único caminho para Deus. Pedro disse em Atos 4,12: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Outra tradução diz: E em nenhum outro há salvação, pois também não existe nenhum outro nome sob o céu que seja dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente através de Jesus podemos entrar na presença do Pai sem condenação. A igreja primitiva muitas vezes era chamada o caminho. Vejamos alguns versículos encontrados em Atos dos Apóstolos, grifos nossos. Atos 9:2. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Esse versículo se refere a Saulo de Tarso, que tinha em sua posse cartas das autoridades,
dando-lhe o poder para prender qualquer pessoa que encontrasse que fosse membro do caminho. Atos 19:9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Outra tradução diz: quando alguns foram endurecidos e desobedientes, falando mal do caminho. Atos 19:23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Atos 24:14 diz: porém confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Atos 24:22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando desceu o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Atos 16:17. Seguindo a Paulo e a nós, uma moça possuída por um espírito de adivinhação clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Até o diabo o chamava de o caminho, não é mesmo? Este último versículo foi extraído de uma passagem que conta a história de uma jovem mulher possuída por um espírito de adivinhação ou de quiromancia, que seguia Paulo e Silas pelas ruas de Filipos, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. De modo que Cristo não é apenas o Senhor e sumo sacerdote, Ele é também o mediador, o único caminho pelo qual o pecador pode chegar a Deus. No instante em que uma pessoa o aceita, Jesus se torna seu intercessor e sumo sacerdote. A Bíblia nos diz que Ele vive para sempre para interceder pelos crentes. Hebreus 7:25, grifo nosso. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Isaías 53:12. Derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Romanos 8:34, grifo nosso. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Jesus nunca tira férias, Ele nunca abdica dos seus deveres, e ninguém, a não ser Jesus, pode atuar como nosso sumo sacerdote e mediador ou intercessor junto ao Pai. No grego original, a palavra traduzida como intercessão é um termo técnico para aproximar-se de um rei. Assim, esse versículo quer dizer que Cristo está buscando a presença e ouvindo de Deus em favor de outros. Ele está ali onde vive para sempre para interceder por nós, buscando ouvir de Deus em nosso favor. Quando vamos a Deus através de Cristo, temos a garantia de ter a atenção do Pai. Não podemos nos aproximar dele de nenhuma outra maneira a não ser através de seu Filho. Mas muitas pessoas tentam fazer Deus ouvir e responder às suas orações com base em alguma outra coisa. Isso não quer dizer que eu não acredito em boas obras. Eu acredito. Creio em uma vida reta. Mas Deus não vai ouvir e responder às nossas orações com base em boas obras, embora Ele nos recompense por elas. É desconcertante para muitos ver obreiros fiéis na igreja deixarem de receber a cura, enquanto outros que são menos comprometidos com Cristo são curados instantaneamente. Um pastor me contou certa vez sobre um homem por quem ele havia orado. Quando o pastor chegou à casa do homem,
ele o encontrou parcialmente paralisado. O médico dissera que o homem não trabalharia mais nem um dia em sua vida. O braço e a perna esquerda estavam paralisados e ele tinha uma dificuldade extrema para falar. O pastor pensou: bem, vou apenas ungir esse sujeito com óleo e orar por ele. Sem dúvida, ele está altamente sedado agora. Então, voltarei dentro de alguns dias para ver se ele foi salvo. Talvez eu possa fazer com que ele seja curado. Então o pastor ungiu com óleo e saiu. Quando voltou alguns dias depois, a esposa do homem estava no quintal, varrendo folhas com um ancinho. O pastor perguntou: como está passando seu marido? Oh, ele está muito bem, ela respondeu. Ele foi trabalhar. O Senhor o curou. Incrédulo, o pastor foi até onde o homem estava trabalhando. E sem restar dúvida alguma da cura, ele o encontrou no alto de uma casa, colocando um telhado. O pastor ficou sentado dentro do carro, observando aquele homem de 60 anos, o qual recebeu um diagnóstico em que jamais trabalharia um único dia mais na vida, subindo e descendo a escada, carregando telhas para o telhado. O pastor simplesmente não conseguia entender como aquele homem de cuja salvação ele não tinha certeza poderia receber uma cura tão maravilhosa de Deus, enquanto alguns membros dedicados da sua igreja que receberam oração feita por ele e por cada evangelista visitante ainda não haviam sido curados. O pastor me perguntou: por que Deus não cura aqueles que têm sido tão bons obreiros cristãos por tantos anos, mas ele curou aquele sujeito que nunca esteve na minha igreja? Muitas pessoas pensam que Deus deveria curá-las com base nas suas boas obras, que ele tem a obrigação de fazer alguma coisa por elas. Entretanto, se pudéssemos ir a Deus através das nossas boas obras, não havia necessidade de Jesus atuar no seu ministério de intercessor. Jesus vive para sempre para interceder por nós, buscando a Deus em nosso favor, e devemos ir a Deus através dele. A palavra grega para interceder significa pleitear. Ele vive para sempre para pleitear por nós. Quando aquele homem se aproximou de Deus para ser curado, não foi nos seus próprios méritos que ele o fez, mas através do nome de Cristo Jesus. O homem simplesmente se lançou sobre a misericórdia de Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Outros, porém, se achegam pleiteando a própria justiça. Às vezes, quando realizo um culto de cura, gosto que a congregação cante: Just as I am, without one plea. Tal qual estou, sem qualquer justificação. Embora eu esteja orando por cristãos. Uma mulher certa vez me perguntou: Irmão Hagin, o senhor sabe que não existe uma cristã melhor nesta igreja que minha mãe? Concordei com ela. Ela continuou: o restante da família é todo de cristãos fiéis também. Mas não conheço ninguém na minha família que já tenha sido curado. Sempre acabamos indo ao hospital e sendo operados, ou simplesmente morrendo. Na família de meu marido, a história é diferente. Eles frequentam a igreja, mas parecem servir a Deus de forma indiferente. Mas se algum deles deixou de ser curado, eu não estou sabendo. Até o mais infiel já foi curado. O Senhor pode me dizer como isso pode acontecer? Não conheço a família de seu marido, mas, de acordo com o que a palavra de Deus ensina, não seria porque eles são rápidos para se arrepender, para perdoar e para crer em Deus? Eu disse. Ela exclamou: sim, o Senhor está certo quanto a isso. Não creio que algum dia eu tenha visto pessoas que se arrependem tão rapidamente quanto eles. Eles nunca guardam mágoa contra ninguém. Minha família é sempre ao contrário, lenta em se arrepender, lenta em perdoar,
e eles levam uma eternidade para crer em alguma coisa. Ela havia chegado diretamente ao cerne do problema e havia diagnosticado o próprio caso. Quando a família dela via que estava errada, era lenta em admitir isso. Durante a corrida do ouro, as pessoas mineravam um pouco de pó de ouro nos rios e alguns encontravam algumas pepitas na terra. Mas para chegar ao verdadeiro veio do ouro, elas tinham de cavar em busca dele. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Você passa a ler a Bíblia superficialmente e pode recolher um pouco. Mas se você parar e cavar mais fundo, é impressionante o que encontrará. Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Procurei a palavra salvar em grego. É sozo, uma palavra também traduzida como curar e pleno no Novo Testamento. Jesus usou essa palavra quando disse à mulher com fluxo de sangue: Filha, a sua fé a curou. Mateus 9:22, NVI. Curou é a mesma palavra traduzida como salvar em Hebreus 7:25. Poderíamos ler Hebreus 7:25 como: por isso também pode curar totalmente ou salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Isso explica como aquele homem pode ser curado, embora pudesse não estar em uma íntima comunhão com o Senhor. Naturalmente, Deus não cura os cristãos porque eles são fiéis na frequência à igreja. Ele os cura porque eles se aproximam do Pai da maneira correta. Deus sempre teve a qualidade da misericórdia. A misericórdia muitas vezes é algo que falta à humanidade. Quando meu irmão se acidentou certa vez e não estava em comunhão com Deus, pensei: bem, ele simplesmente vai ter de pagar pelos seus erros. Mas o Senhor o curou. Muitas vezes ouvi crentes dizendo, referindo-se a irmãos cristãos: bem feito para eles, eles mereceram. Entretanto, embora o homem nem sempre demonstre misericórdia, Deus o faz. Ele conhece toda a situação e ele é fiel e misericordioso. Lemos em Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Grifo nosso. É fácil dizer: ora, eu nunca faria isso. Se eu estivesse no lugar dele, eu jamais seria culpado por isso. Mas, se você estivesse na situação dessa pessoa, talvez você não fizesse isso tão bem quanto ela. Então, em vez de criticar as pessoas, vamos orar por elas. Jesus está orando por elas. Ele vive para sempre para interceder. E Ele é poderoso para curar totalmente aqueles que se achegam a Deus através dele. Você não pode chegar ao Pai por nenhum outro caminho. Jesus é o caminho. Para ser salvo, para ser curado, para se tornar pleno, para receber o batismo no Espírito Santo, para ter suas necessidades materiais supridas e para receber respostas às suas orações, podemos ir ao Pai, em nome de Jesus. Capítulo 4. Jesus Cristo, nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. João 10:14. Nos capítulos anteriores, vimos Jesus como nosso sumo sacerdote, nosso advogado, nosso mediador e nosso intercessor. Ele também tem outro ministério. Ele é o Senhor e o cabeça da igreja.
Davi profetizou sobre ele no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 1. E Jesus disse: Eu sou o bom pastor. João 10,14. O Salmo 22 contém uma profecia sobre a morte de Jesus. O Salmo 23 é uma profecia sobre ele como o bom pastor. No Salmo 24, temos uma profecia com relação ao fato de que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores que virá. Estamos vivendo neste instante, no Salmo 23. Ele nos pertence. Essa é mais do que apenas uma bela passagem da Bíblia. Davi está profetizando quando diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Gosto de dizer isso assim: O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Cristo é aquele que cuida, o amado, o noivo do corpo. Ele é o Senhor e o cabeça da igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Ele é o meu Senhor ressurreto, assentado à destra da majestade nas alturas. Isso significa que você, como cristão, é um vencedor absoluto. Significa que a pobreza, a falta e a necessidade são coisas do passado. Filipenses 4,19 diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Seu Pai Celestial conhece suas necessidades. Jesus demonstrou isso quando estava na terra. Ele alimentou as multidões, deu aos discípulos uma grande pesca, transformou água em vinho, curou os enfermos e supriu todas as necessidades do homem. Este é o meu Senhor pastor. Posso dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Não me falta cura, não me falta saúde, não me falta força, não me falta poder, não me falta capacidade, não me falta dinheiro, não me falta nada. Posso dizer isso diante de aparente falta. Posso dizer isso diante de aparente derrota, porque estou andando pela fé e não por vista. A Bíblia disse que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5,7. Minha visão pode estar me dizendo que as coisas não são assim, mas se quiser agradar a Deus, terei de aprender a andar pela fé e a ter os pensamentos de Deus, como Ele. Isaías 55,9 diz: Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você não pode pensar na dimensão natural e ter os pensamentos de Deus. Quando você pensa naturalmente, você está pensando na esfera humana. Ouse pensar os pensamentos de Deus. Os pensamentos dele são muito mais altos que os pensamentos dos homens, assim como os céus estão acima da terra. Romanos 4,17 nos mostra o modo de pensar de Deus com relação a Abraão. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Em outras palavras, Deus vê as coisas como elas são e não como parecem. Se quer ter os pensamentos de Deus, você verá as coisas como Deus as vê e não como elas parecem do ponto de vista natural. Deus disse a Abraão: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Gênesis 17:5. Observe que Deus não disse: vou fazer de você pai de muitas nações. Ele disse: por pai de muitas nações te constituí. Ele chamou as coisas que não eram como se fossem, e Abraão creu em Deus.
Você não apenas deve pensar como Deus, você também deve agir como Deus. Você é filho dele e deve participar da natureza do Pai. Mas, enquanto estiver pensando no modo natural, seus atos serão no modo natural. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de muitas nações, Abraão tinha cerca de 99 anos e sua esposa Sara era estéril. Mas Abraão creu em Deus. No âmbito natural, Abraão não poderia ter tido sequer um filho e muito menos ser pai de muitas nações. Ainda assim, ele creu em Deus, e Deus fez com que a semente de Abraão fosse tão numerosa quanto a areia do mar e as estrelas do céu. Crer faz as coisas acontecerem na esfera natural. Essa verdade é tão simples que tropeçamos na simplicidade dela, queremos complicá-la, e nós realmente a complicamos com nosso raciocínio humano natural. Assim como confiamos em Cristo para ser nosso mediador, nosso intercessor, nosso advogado perante o Pai Celestial, também deveríamos confiar nele como nosso pastor, nosso mantenedor, supridor das nossas necessidades e doador de vida abundante. O ministério de Jesus como sumo sacerdote supre cada necessidade do cristão, desde o momento em que ele nasce de novo, até ser introduzido na presença de Deus no final da vida. Cristo nos comissionou para irmos e falarmos a outros sobre tudo o que ele providenciou para que eles entrem nessa vida abundante. Conhecer a Cristo como Salvador, mediador, intercessor, advogado e pastor. O mundo não poderá conhecê-lo se continuarmos calados. Cristo quer que digamos ao pecador que ele foi liberto, que Jesus tomou sobre si a natureza pecaminosa do homem. Cristo quer que digamos ao pecador que ele não está mais lhe imputando seus pecados. 2 Coríntios 5, 17 e 18 diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos deu o ministério da reconciliação. Esse, portanto, é o ministério que Cristo nos deu, o ministério da reconciliação. O versículo 19 continua: A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A palavra imputar é um termo contábil. Outra tradução do versículo anterior diz: Ele não está contando ou considerando contra os homens as suas transgressões. Alguns podem argumentar: bem, se Cristo não está imputando aos homens os seus pecados, eles serão salvos automaticamente? Não. A razão pela qual os homens precisam ser salvos é porque todos nós nascemos no pecado e precisamos nascer de novo em Cristo. Jesus Cristo não está interessado em imputar aos homens os seus pecados contra ele. Cristo está interessado em atrair o homem para si. Quando D.L. Moody começou a pregar, todas as suas mensagens eram sobre o juízo de Deus. Ele diz: Eu pregava todos os dias sobre o mesmo texto que diz que Deus está irado com o pecador. Esse tipo de pregação salvou algumas pessoas. Quando Moody estava visitando a Inglaterra, ele casualmente disse a um garoto de 19 anos: Se algum dia você for aos Estados Unidos, venha pregar para mim. Mais tarde, Moody admitiu que havia feito o convite mais por cortesia do que por sinceridade. 2 anos depois, Moody atendeu a porta da frente e descobriu que aquele jovem pregador estava pronto para aceitar seu convite. É claro que não havia nada a fazer a não ser oferecer o seu púlpito ao jovem para uma semana de cultos. No domingo à noite, na abertura da semana de avivamento, o garoto pregou com base em João 3,16. Na segunda-feira, Moody teve de sair da cidade para atender os compromissos de pregação agendados anteriormente,
de modo que ele disse à esposa e aos líderes da igreja que os cultos de avivamento daquele jovem poderiam ser realizados no porão da igreja durante sua ausência. Moody estava certo de que não haveria muitas pessoas dispostas a ouvir um novato. Ele voltou para a casa de sua viagem de pregações após o culto de quinta-feira à noite. Temendo o pior, perguntou à esposa como estava indo os cultos. Para sua surpresa, ela respondeu: na noite passada tivemos de nos mudar para o auditório principal, e esta noite estava lotado e transbordando de pessoas. Chocado com o fato de que o jovem pregador estava atraindo multidões maiores que ele, Moody perguntou: bem, sobre o que afinal ele está pregando? A esposa respondeu: ele tem pregado sobre a mesma coisa todas as noites. João 3,16. Moody continuou dizendo que essa experiência transformou seu ministério. Ele nunca mais pregou sobre o juízo de Deus. Ele pregava sobre o amor de Deus. Ele disse: e onde antes eu conseguia uma pessoa salva, agora tenho 100 pessoas salvas. Cristo nos confiou a palavra da reconciliação. O Senhor quer que digamos aos perdidos que Ele não está imputando aos homens as suas transgressões. A tradução da Bíblia amplificada de 2 Coríntios 5,19 diz: foi Deus pessoalmente presente em Cristo, reconciliando e restaurando ao mundo o seu favor, não contando nem imputando aos homens as suas transgressões, mas cancelando-as e nos confiando a mensagem da reconciliação, do retorno ao favor. O pecador não precisa pensar que Deus está irado com ele ou que Deus está contra ele. O pecado que envia o homem ao inferno não é um ato ou feito como mentir, roubar ou enganar. É rejeitar o Senhor Jesus Cristo. João 16, do 7 ao 9, diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Todo homem tem o direito de saber sobre a graça salvadora de Cristo. Todo homem tem o direito de saber que Cristo suprirá todas as suas necessidades, que Cristo será seu sumo sacerdote, seu advogado, seu mediador, seu intercessor e seu pastor. A oração do pecador para receber Jesus Cristo como Salvador. Querido Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus. Tua palavra diz: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6,37. De modo que sei que Tu não me lançarás fora, mas que me recebes, e eu te agradeço por isso. Tu dissestes na Tua palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10,13. Estou invocando o Teu nome, de modo que sei que Tu me salvaste agora. Tu também disseste: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9 e 10. Creio em meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Ele foi ressuscitado dentre os mortos pela minha justificação. E eu confesso agora como meu Senhor. Porque a Tua palavra diz: com o coração se crê para a justiça. E eu creio com o meu coração. Agora me tornei a justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5:21. E estou salvo. Obrigado, Senhor.